Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livraço chamado O Prisioneiro do Céu, do autor espanhol Carlos Ruiz Zafón. Este aqui é um livro de 2011 e esta edição que eu tenho em mãos é de 2017. O autor infelizmente faleceu bem recentemente mesmo, salvo engano em 2020. Morreu cedo, aos 55 anos. Ele lutou durante bastante tempo aí contra um câncer que o levou. Mas sua obra ficou aí para a posteridade, não é mesmo? Então, dentre seus livros publicados, talvez a série de livros mais conhecida seja esta aqui, né? A do Cemitério dos Livros Esquecidos. Então, nós temos 4 livros nessa série, a começar pela Sombra do Vento, que já tem vídeo aqui no canal. Depois saiu O Jogo do Anjo. Na sequência, O Prisioneiro do Céu, e o 4º e último volume, salvo engano, saiu póstumamente. É um livro chamado O Labirinto dos Espíritos, e é isso. Esta é a série O Cemitério dos Livros Esquecidos. Aliás, esta é a ordem de publicação, mas, segundo o próprio autor, ó, na folha que segue, aqui a folha de... eu ia dizer folha de guarda, esta aqui é a folha de expediente, onde você tem a ficha catalográfica. Então, na primeira página do livro mesmo, nós já temos o seguinte aviso, ó. Este livro faz parte de um ciclo de romances que se entrecruzam no universo literário do Cemitério dos Livros Esquecidos. Os romances que formam este ciclo estão interligados por personagens e linhas argumentativas que constroem pontes narrativas e temáticas, embora cada um deles ofereça uma história fechada, independente e contida em si mesma. E aqui mesmo ele segue te explicando que não importa através de qual livro você inicia aí a leitura desta série. No fim das contas, você vai passar pelos mesmos labirintos de histórias e tirar as mesmas conclusões. Portanto, eu mesma pulei da Sombra do Vento para O Prisioneiro do Céu. Mas e aí, vocês que já leram esta série, vocês acham que eu fiz bem aqui? Afinal, seguindo a ordem de publicação, eu pulei grandão aí O Jogo do Anjo. Mas tudo bem, pretendo continuar a leitura da série mais pra frente. Só lembrando que eu li A Sombra do Vento em 2018. Há 5 anos já. E aí é o seguinte, eu me lembro de cada um dos detalhezinhos daquele livro? Lógico que não, mas do grosso da história eu me lembro. E também daquela sensação de estar lendo um livro praticamente perfeito. A não ser por conta de umas cartas meio longas que você vai encontrar ali no meio daquele livro, mas tudo bem. O importante é que A Sombra do Vento vai te apresentar a um dos melhores personagens já escritos na face da Terra, que é o Fermín. Sério, gente, vocês precisam conhecer o Fermín. Mas então, eu sinceramente não me lembro, não sei de onde foi que eu tirei a ideia de que o Fermín não apareceria mais nos demais livros da série. Inclusive, este foi o principal motivo para que eu não desse continuidade à série ali imediatamente. Bem, recentemente, em uma das caixinhas de perguntas que eu abro de vez em quando lá no Instagram, eu vim a saber que Fermín aparece em todos os livros da série. Então eu estava errado o tempo todo, e não só Fermín aparece em todos os livros da série, como este livro aqui, ó, O Prisioneiro do Céu, tem Fermín como seu personagem principal. Então é por isso que eu vou deixar O Jogo do Anjo para depois, e hoje a gente vai conversar então sobre O Prisioneiro do Céu. Só lembrando que sim, eu pulei pro 3º livro da série, só lembrando que o próprio autor te diz que, né, não importa aí a ordem dos tratores, o viaduto no final vai ser o mesmo. Então tá, vamos ao enredo. Bem, este livro começa na época de Natal de 1957. Estamos lá na livraria Semper e Filhos. Daniel já é um adulto responsável, pai de família, casado com a Bia, que era lá sua namoradinha desde a infância. Então eles já têm um bebê, o pai segue gerenciando a livraria, o Daniel também trabalha lá. Fermín também é um dos funcionários da livraria e está de casamento marcado com Bernarda. Será que Fermín vai finalmente tomar jeito nessa vida? Talvez, não é mesmo? Então tá tudo indo bem, até que um belo dia entra na livraria um cliente muito esquisito. Meio manco, maltrapilho, e ele também tem uma mão de madeira ou de porcelana, agora eu não vou me lembrar. Curiosamente, esta figura estranhíssima acaba comprando o livro mais caro da livraria. É uma edição raríssima de Conde de Monte Cristo, do Dumas. Já tem vídeo aqui no canal, inclusive, vou deixar link na descrição pra vocês. Então tá, esse cara estranhão compra este livro, só que ele é um presente pra outra pessoa. Então ele pede ao Daniel que entregue este pacote, né, este presente em mãos. Então ele faz lá uma dedicatória no livro e diz que tudo que ele precisa para entregar o livro está escrito ali, certo? Pois muito bem, ele se retira, Daniel vai lá conferir a dedicatória, é onde deveria estar o endereço da pessoa também, e aí, qual não é sua surpresa? Quando ao ler o bilhete ele encontra a seguinte informação, olha só: para Fermín Romero de Torres, que retornou de entre os mortos e tem a chave do futuro. E a assinatura é simplesmente o número 13. Então é isso, esse cara estranhão entrou na livraria para comprar um livro e mandar um recadinho para o Fermín, certo?
A partir daí, nós temos o Daniel Semperi mais uma vez encarnando o investigador. Então ele sai da livraria e segue esse cara estranho para tentar descobrir, afinal de contas, qual é a ligação entre aquele cara e o Fermin. Ele desconfia de que tem algo muito estranho acontecendo. E bem, num dado momento ele precisa voltar para a loja, entregar o presente para o Fermin na esperança de que Fermin lhe conte, né, quem é aquele cara estranho e qual o significado daquele bilhete. Mas, ao contrário, né, o que Fermin vai fazer é pedir segredo pro Daniel. Se recusa a contar pro menino o que é que está acontecendo e sai aflito da livraria. Perceba que temos um mistério se formando aqui, hein? Quando ele finalmente começa a contar pro Daniel o que é que está acontecendo, isso lá pela página 50, o autor vai colocar aqui pra gente uma breve lembrança do que nós já sabemos, né, sobre o passado do Fermin. Isso, obviamente, você já leu A Sombra do Vento, mas então. Ele diz o seguinte, olha só. Durante a Guerra Civil e graças aos sinistros préstimos do inspetor Fumero, que, na época, antes de se juntar aos fascistas, atuou como matador profissional contratado pelos comunistas, meu amigo tinha ido parar na prisão. Este é o Daniel falando do Fermin, onde quase perdeu o juízo e a vida. Quando conseguiu sair, vivo por puro milagre, resolveu adotar outra identidade e apagar seu passado. Moribundo, pegou emprestado o nome de um velho cartaz de uma tourada na Praça Monumental. Assim nasceu Fermin Romero de Torres, um homem que inventava sua história dia após dia. Aqui ele vai contar pra gente também que este nome não pode ser utilizado legalmente, digamos assim, então por isso ele tem assim, uma certa dificuldade em preencher os documentos pro casamento e tudo mais, porque, na verdade, o Fermin Romero de Torres meio que morreu na cadeia. O menino pergunta, ó, mas então, por que não pode usar seu nome? E aí ele responde, ó, porque Fermin Romero de Torres morreu em 1939. Eram tempos difíceis, Daniel, muito piores que hoje. O coitado não durou nenhum ano. Morreu? Onde? Como? Na prisão, no castelo de Montjuic, na cela número 13. Aqui você já começa a pensar, tá, então teria Fermin forjado a própria morte para escapar da prisão. Só lembrando que o cara estranho que entra na livraria para deixar um presente pro Fermin com um bilhetinho, na verdade escolhe uma cópia de Conde de Monte Cristo para fazer isso. Vocês se lembram como é que Dante sai da prisão? Se você não leu o Conde de Monte Cristo, não se preocupe, tá tudo explicado aqui no livro. Mas fica aí a recomendação desse livro do Dumas, que é divertidão também, até certo ponto. O final do livro em si é meio estranho, mas ainda assim é um baita de um livrinho satisfatório, leio também, tá? Fica aí a dica. Eu não sei se quem não leu o Conde de Monte Cristo, a partir deste momento aqui nas páginas 59 e 60, já começa a desconfiar de como foi que Fermin teria saído da cadeia. Mas lá pra frente ele vai contar direitinho pra gente como foi que isso aconteceu e é uma baita de uma história também. Mas tá, de volta a esta conversa aqui que ele está tendo com o Daniel, ele acaba dizendo pro menino que só não lhe contou sua história por completo anteriormente para protegê-lo. Aqui a gente tem aquele momento, tá, mas pera lá, como assim? Se você puxar pela memória, você vai se lembrar de que lá na Sombra do Vento, o Fermin é meio que recolhido pelo próprio Daniel. Ele era um mendigo, estava em situação periclitante, enfim. Então, neste momento aqui do Prisioneiro do Céu, você começa a se perguntar, tá, mas como é que a história pregressa do Fermin e a de Daniel se entrecruzam antes mesmo dos acontecimentos da Sombra do Vento? Então, não vou responder essa pergunta pra vocês, mesmo porque aqui neste livro a gente não tem tanta informação assim. Você tem alguma coisa, você vai sair da leitura deste livro com respostas, mas não exatamente com detalhes, tá? Pois muito bem. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. No A Sombra do Vento, a gente só sabe que aquele menino perdeu a mãe muito cedo. Então a família é composta apenas pelo pai, dono da livraria, e o menino. A mãe teria morrido de forma bem trágica aí, em decorrência de uma epidemia de cólera. Agora, neste livro aqui, nós somos apresentados a uma outra versão dos fatos. Aqui a gente descobre que a morte dela pode ter se dado de um jeito muito diferente. Mas eu estou me adiantando, ó. A partir da segunda parte do livro, intitulada De Entre os Mortos, nós começamos a ter acesso aí à história do Fermin. Mais especificamente sobre a história de seu período como preso político. Então, por ter se oposto ao regime franquista, ele foi preso no topo de uma colina chamada Montjuic. E é lá na prisão que ele vai entrar em contato com um outro preso político que muito lhe interessa. Um de seus autores favoritos chamado Davi Martin, que era um dos grandes escritores de sua época, muito apreciado por Fermin, não é mesmo? Então pra ele era uma grande honra conhecer esse cara, não importa como. Só que este Davi Martin não estava lá muito bem.
Ele era bastante melancólico, chega a tentar cometer suicídio. Ele era visto por todos falando sozinho e ele falava principalmente com um amigo imaginário, entre aspas, chamado Senhor Corelli, que eu sinceramente não me lembro se foi mencionado na Sombra do Vento, mas acredito que seja mencionado nos outros livros também. Então, o curioso a respeito desse Davi Martin é que, ao contrário de outros presos, o diretor do presídio de Montjuic meio que cuida desse cara. Ele quer manter o Davi Martin vivo, por algum motivo. E aí olha que interessante uma das descrições aí desse diretor, ó. Tudo o que se sabia a seu respeito era o nome, Maurício Valls, e que antes da guerra tinha sido um modesto aspirante a escritor, trabalhando como secretário e leve-trás de um autor local de certa fama e eterno rival do fracassado Dom Pedro Vidal. Depois ele conta que esse cara tentou ser tradutor também, enfim. Fracassou grandão na carreira literária. E aí, isso me lembrou um pouco Goebbels. Vocês também se lembraram dele aqui? Goebbels também foi na juventude um escritor fracassado e ele tinha uma certa invejinha aí de escritor. Bem, Firmin vai se apegando cada vez mais à figura atormentada desse escritor e um dia, conversando com o médico do presídio, ele vai descobrir o seguinte, olha só. O médico, contou a ele tudo o que sabia sobre a história daquele homem, a quem alguns, zombando de suas loucuras e de sua condição de maluco oficial da prisão, resolveram apelidar de O Prisioneiro do Céu. Então pronto, eis o motivo do título do livro. Prisioneiro do Céu é o apelido, então, que foi dado a esse escritor enlouquecido e atormentado de Montjuic. Continuando, olha só. Depois de tanto tempo ouvindo as conversas dos carcereiros, descobri que Davi Martin veio para cá graças aos esforços do próprio senhor diretor. Olha que curioso. Estava preso na penitenciária Modelo, acusado de uma série de crimes aos quais acho que ninguém dava muito crédito. Entre outras coisas, diziam que, louco de ciúmes, teria assassinado seu mentor e melhor amigo, um sujeito endinheirado chamado Pedro Vidal, escritor como ele, e sua esposa Cristina. Bem, o pai desse Vidal era um rico banqueiro e foi ele, na verdade, quem desconfiou do próprio Martin ali como assassino de seu filho. E é ele mesmo quem vai convencer, o diretor deste presídio aqui, o tal do Valls, a encarcerar o Davi Martin. Só lembrando que esse Valls aí morria de inveja desses escritores talentosos e bem-sucedidos, tipo Goebbels, então. Você vai vendo que a história vai engrossando. Mas tá, para efeito deste vídeo, basta você saber que esse Davi Martin foi injustamente preso. Só que ele tinha uma grande amiga, uma moça chamada Isabela. Veja a coincidência, ela é a mãe do Daniel Semperi. E ela vai tentar de tudo para salvar o amigo da prisão em que ele está injustamente. E é isso, é só isso que eu vou contar para vocês sobre esse entrevero na Espanha franquista envolvendo Firmin, o escritor Davi Martin e a mãe do Daniel, a Isabela. E aí é o seguinte, pessoal, ao final do livro tudo se esclarece, mas ao contrário de A Sombra do Vento, em que você tem um romance completinho, com começo, meio e fim, que se basta, sem rebarbas deixadas para depois. Saí da leitura deste livro aqui com a impressão de que ele não funciona da mesma forma. Ele não para em pé sozinho. Então, assim, eu acho muito bonito, muito legal que o autor te diga, que você pode começar a leitura desta série por qualquer um dos livros. Mas, sinceramente, eu mesma não posso garantir que a minha leitura deste volume seria satisfatória se eu já não tivesse conhecimento prévio destes personagens. Eu sigo achando que é melhor você começar pela Sombra do Vento mesmo. Bem, mas esta sou eu, Vocês aí que já leram a série completa, por favor, compartilhem com a gente aí nos comentários, se vocês concordam comigo ou não, enfim. De qualquer forma, eu vou deixar os dois links, para este livro aqui e para o primeiro volume, A Sombra do Vento, na descrição do vídeo. Lembre-se de que ao utilizar aqueles links você está ajudando o canal, então já deixo aqui meu muito obrigada. Mas então, eu mesma não devo demorar muito para pegar o Jogo do Anjo, que é ali o segundo livro em ordem de publicação, e que, aliás, aqui na leitura deste livro a gente descobre que se trata de um livro perdido de Davi Martin. Então sim, eu estou bem animada para dar continuidade aqui a esta série. Eu gostei muito deste livro, Firmin segue sendo aí o melhor personagem. Tudo o que ele diz é legal e cheio de referências literárias também. Eu me divirto horrores com ele, gente. Quanto mais Firmin, melhor. E se você também gostou dele na Sombra do Vento, você precisa ler este livro aqui. Lembre-se de que este é o livro do Firmin,
tá? O ponto baixo, pra mim pelo menos, aqui na leitura deste livro, foi aquela história da desconfiança do Daniel com sua esposa. Então um belo dia ele decide que seria uma excelente ideia mexer nas coisas da esposa, e aí ele encontra uma carta de um ex-namorado, o cara tá marcando um almoço com ela, enfim. Esta parte do livro eu achei bem fraca mesmo, tá? Não vou mentir pra vocês. Mas Fermin Maravilhoso compensa. Este é um livro bem mais curto do que A Sombra no Vento, eu achei este livro também bem mais ágil, né? As cartas eram mais sucintas. Então, os capítulos imensos com cartas na Sombra do Vento, gente. Mesmo achando o livro maravilhoso, aquilo ali me desanimou um pouco. Então, acabei achando este livro aqui bem mais ágil, enfim. E a história do Fermin na cadeia realmente é bastante impressionante. A fuga dele, não vou contar pra vocês. Mas se você já leu O Conde de Monte Cristo, ó, tem bem a ver com aquilo ali também. Então reforço aqui a dica deste livro para quem leu pelo menos A Sombra do Vento, gente. Eu tenho sérias dúvidas se começar a leitura desta série por este livro aqui vai ser satisfatório. Mas no fim das contas você pode começar por onde você bem entender, não é mesmo? Eu só posso te sugerir começar pela Sombra do Vento, tá certo? Mas é isso então, pessoal. Vou ficando por aqui. Mas antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você encontra também os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.